No programa de hoje, temos 3 convidados, convidadas e convidados. Vamos conversar sobre um tema muito importante, o lançamento de um livro que tem como título A Representação Política Feminina e Campanhas Eleitorais de Mulheres. E para isso, nós convidamos, vamos apresentar cada um aqui que está conosco, convidamos a professora da Universidade Federal do Paraná, na área de Direito, professora Eneida Desirê Salgado. Seja bem-vinda, professora, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente aproveite bastante essa conversa. Sem dúvida. Seja bem-vinda também, Sinara Silva, Sinara Matoso Silva, seja bem-vinda ao nosso programa. Você que é professora de Educação Física da Rede Municipal e também graduanda na FESP, no Paraná, na área de Direito também, e que conosco vai participar dessa entrevista. Bem-vinda, Sinara. Bom dia a todos e todas, obrigada pela oportunidade de estar participando. E lá da nossa cidade natal, Daniel Monteiro, professor, também na área de Direito, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, professor Daniel, ao nosso Espaço Cidadão. Eu que agradeço, Robson, uma alegria estar participando desse programa de tanto renome e com um tema tão importante para o Brasil. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de iniciar nessa nossa entrevista conversando um pouco com a professora Eneida sobre qual foi a principal motivação para que tantas pessoas se reunissem, São 12 pessoas que participaram da redação de vários capítulos desse livro, que é Representação Política Feminina e Campanhas Eleitorais de Mulheres. Então, eu gostaria de ouvi-la, olha aí que capa linda, Gostaria de ouvi-la inicialmente sobre a grande motivação da publicação dessa obra, professora. Bom, Robson, a gente tem estudado a questão de gênero, e principalmente por conta dos meus estudos em direito constitucional, em teoria política e em direito eleitoral, a questão de como a mulher está nos espaços de tomada de decisão, principalmente quando esses espaços são preenchidos por decisões eleitorais. Ou seja, nós estamos falando das mulheres na política, nos partidos políticos, nas campanhas eleitorais e por aí vai. Desde 2015, eu tenho um grupo que se dedica a isso, que é o Política Poder para Mulheres, em que a gente tem feito alguns cursos, alguns eventos, algumas publicações nesse sentido. O que eu comecei a sentir falta? A gente tem muitos dados concretos, empíricos, de retratos de outros lugares, de outros países, às vezes até de regiões completamente, mas a gente não tinha um olhar sobre as nossas campanhas eleitorais especificamente. Além disso, o professor Daniel Monteiro, que está comigo no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, construindo sua tese, tem uma proposta para resolver esse problema. E aí o que eu pensei? Falei, bora lá, Daniel, pensar em alguma coisa que pudesse trazer para a gente esses dados, para que a gente possa construir soluções, não apenas com base nas nossas intuições, mas com base em dados concretos. E aí fizemos uma coisa um pouco ousada, Daniel? Que foi abrir um observatório das campanhas eleitorais de mulheres em 2020, nas eleições passadas, em Curitiba e em Natal. Fizemos um edital aberto para o Brasil inteiro, tivemos pessoas de vários lugares, do Amapá até o Sul, que colaboraram na construção de uma baita planilha de dados. A gente tem um banco de dados hoje imenso, que vai trazer aí algumas informações, mais do que insights agora, o que a gente tem é a comprovação dos gargalos que impedem a eleição de mulheres. Então, é um problema que existe desde sempre. Se a gente for procurar, até no século XVIII, a gente vê mulheres escrevendo sobre isso, que a gente ainda está discutindo, e o que a gente veio trazer aqui para vocês é mais um tijolo nessa construção de soluções. A ideia é evidenciar cientificamente que algo de errado está acontecendo, apesar das políticas públicas. Sem dúvida. Você tem que cortar, viu, Robson? Porque a professora fala 1h40 sem parar, se deixar. É interessante porque existem vários, digamos assim, filtros invisíveis, Várias peneiras que tanto impedem ou atrapalham ou dificultam. Primeiramente, o fato das mulheres conseguirem serem candidatas e depois a oportunidade de conseguirem ser eleitas
e, num outro momento, o exercício do mandato das próprias mulheres, né? Mas eu gostaria de ouvir a Sinara também a respeito de como tem sido sua participação nesse estudo, nesse livro que vocês estão publicando, né? E qual é, digamos assim, qual é a principal mensagem que você imagina que vale a pena ser transmitida para quem nos acompanha nesse momento dentro desse tema? Bom dia. Então, o nosso artigo que escrevemos em conjunto com o professor Daniel Monteiro é a educação como prática de liberdade antirracista, a subrepresentação da mulher negra nas eleições de 2020 da Câmara Municipal de Natal. Eu acredito, de fato, que a educação ela é instrumento de mudança, né? Que é só através da educação que a gente pode, um dia, construir uma sociedade mais justa e igualitária. E a gente traz como problema da nossa pesquisa essa questão da subrepresentação, né, da mulher negra na política. Eu posso dizer que um forte disparador para a construção dessa pesquisa foi ter lido um artigo da disciplina de Sociologia que me chamou bastante atenção, que é o artigo 134 da Constituição de 1934, onde estava expresso sobre o movimento eugênico, que é aquele que considera a supremacia da raça branca, que deveria estar sendo incentivado pela educação. Foi nesse momento que me despertou, né, essa conexão entre educação, política, racismo, e que me incentivou a estar pesquisando esta linha, né? Então, Fantasma, inclusive, que não foi exterminado por completo e ainda hoje fica perambulando pela República do nosso país. Exatamente, e nesse sentido de trazer para reflexão o que nos leva a se sentir pertencente a essa causa, né? Quais são as questões que a gente precisa estar conversando, abordando, né? Trazendo essa temática para dentro das instituições, e acho que a escola é fundamental, porque é lá que a criança se reconhece. Eu gosto bastante de citar como uma criança negra pode se reconhecer na escola, de fato, se os brinquedos que lá tem não condiz a ela. A gente não tem bonecas negras na escola, né? Então, a gente precisa ter bonecas negras, a gente precisa ter lápis de cor com vários tons de pele, para que essa criança se sinta pertencente e fique na escola, que é através dali que ela vai ter mais espaços de voz, né? E aí eu acredito que a gente precisa caminhar nesse sentido com o objetivo de se valer, de fato, o que tem como fundamento da Constituição Federal, que é o pluralismo político. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu acredito que a gente tenha que caminhar. Perfeito. Gostaria de ouvir também o Daniel Monteiro, professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na área de Direito, que também contribui com o lançamento desse livro, Representação Política Feminina e Campanhas Eleitorais das Mulheres. Quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam, Daniel, quando a questão primeiro, nessa primeira fase, né, como a gente falou no início, primeiro ser candidato, né, depois vamos falar aqui sobre conseguir ser candidato, depois passar pelo processo eleitoral e depois o exercício do mandato. Mas sobre essa primeira fase, eu gostaria de lhe ouvir, né? O que é que dificulta mais a participação das mulheres? Bom, Robson, o nosso livro ele traz essa gama de dados exatamente para responder esta sua pergunta e outras tantas, né? Ela é, de fato, uma mineração que foi feita e muitos diamantes foram encontrados, mas também muito carvão foi encontrado. Nesse sentido, eu diria que pelos dados que nós podemos observar, que foram levantados na Câmara Municipal de Curitiba em 2020 e também na Câmara Municipal de Natal, sem dúvida nenhuma, é a falta de autonomia das mulheres e de um espaço autêntico, sustentável, vamos dizer assim, e não apenas realidades femininas construídas de oportunidade, de momento, para certas estratégias políticas que muitas vezes não são contempladas ali pela bandeira das mulheres na política. Então, concretamente, a gente tem nesses dados, inclusive prévios, muitas vezes as próprias ausências das pré-candidatas nas convenções partidárias, né? Isso aí nessa fase pré-campanha,
muitas vezes é uma ausência ou mesmo uma presença ínfima, sem tanto destaque. Muitas vezes são mulheres que são ali manipuladas, né, por um grupo político masculino, ou são vinculadas a um grau de parentesco, né, masculino, onde apenas a lançam para viabilizar um nome com menos rejeição, por exemplo. Então, esses dados foram identificados também, porque a pesquisa, ela, de fato, ela passou a levantar esses dados na pré-campanha, na campanha e no pós-campanha. Então, a gente conseguiu ter um retrato, inclusive, mais adiante, já alguns indícios das chamadas candidaturas laranjas fictícias, né? Já durante a campanha já começavam a aparecer esses indícios, as nossas pesquisadoras já começavam a identificar isso, inclusive como uma sequência da pré-campanha, passando pela campanha e, posteriormente, observando algumas denúncias de candidaturas fictícias nesse sentido. Professora Eneida Desirê Salgado, também professora da Universidade do Paraná, nessa área do direito, eu gostaria de saber quais são os outros desafios enfrentados pelas mulheres nessas outras fases também, né? O professor Daniel falou desse momento, né, onde há uma seleção para ver quem vai conseguir se candidatar, mas tem também, digamos assim, que é um dos desafios desse livro, que é mostrar quais são, digamos assim, as principais dificuldades nas campanhas políticas pelas quais as mulheres passam. Tem alguns temas, Robson, que vão, alguns pontos que vão atravessar os 3 momentos, né? A gente tem uma política ainda muito pensada para aquelas pessoas de cartolas, gravatas e bengalas, né? Então, é uma política que é só a gente pensar o que significa homem público, normalmente algo elogiativo, e se a gente fala em mulher pública, nunca é algo positivo, né? Como se as mulheres, quando estão no espaço público, não estão no seu devido lugar. E o que a gente abrindo um parêntese, né? O Rio Grande do Norte, nosso estado, inclusive, é pioneiro de participação das mulheres na política, né? Com a eleição da primeira prefeita e do primeiro voto feminino, né? Que aconteceram respectivamente em Lages e Mossoró. Naquele tempo, uma das grandes dificuldades é que as mulheres que se dispunham a entrar na vida pública, a entrar na política, eram vistas como mulheres da vida, a expressão que se usava na época, né? Era como se fossem prostitutas, né? Mulheres que iam acabar, de alguma maneira, se prostituindo ou se envolvendo, digamos assim, não era uma coisa de família, né? Entre aspas, né? Uma mulher séria, uma mulher direita, entrar para a política, né? Só fechando um parênteses. Perfeito, Robson. E pense que isso foi mais ou menos uns 90 anos, né? Faz que isso aconteceu aí em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em Lages, enfim, em vários lugares aí, aliás, o único estado que tem uma governadora hoje em dia, né? Então, vocês estão muito de parabéns em relação a todas nós por conta disso. Mas veja que isso que era colocado lá, isso apareceu também na Constituinte de 1891, que, né, colocar as mulheres na política era piorar as mulheres e piorar a política. Tem gente que pensa isso até hoje. Essa mentalidade de que a mulher que vai à praça fazer campanha ou fazer política não é uma mulher que faz bem à família brasileira, ela está presente até hoje. Então, a gente tem episódios de violência política contra mulheres dentro dos partidos políticos, nas campanhas eleitorais e, pasmem, nos parlamentos também e quando elas estão no Poder Executivo. Aliás, ultimamente, a gente tem visto que muitas mulheres estão apontando isso, inclusive no Poder Judiciário, que as juízas, as desembargadoras, as ministras são mais interrompidas e por aí vai. Então, é uma mentalidade que ainda precisa ser, né? Assim como o racismo, a gente precisa falar sobre isso, evidenciar isso. Se os partidos políticos fazem essa barreira por conta de uma mentalidade, de uma cultura que ainda é bastante machista, temos o problema ainda da falta de democracia intrapartidária. Não sei se é um problema dos partidos políticos aí da região de vocês, mas eu diria que, pelo menos pelo estudo que eu fiz dos estatutos nacionais, só dos estatutos, não das práticas, os nossos partidos não são exatamente democráticos. Se eles não são democráticos, os grupos que são minorizados, às vezes não são minoria, eles vão ter menos espaço, menos garantias, menos lugar menos voz, menos voto, por aí vai. Quando a gente vai para a campanha, Robson, isso é mais evidente ainda. Um dos grandes achados que a gente teve nessa pesquisa, nesse levantamento de dados, é que a maioria das mulheres que disputou eleições em Natal e em Curitiba em 2020, elas receberam dinheiro, a grande parte do fundo que é reservado às mulheres,
na quinta-feira anterior à eleição. Isso fez com que as mulheres não pudessem ter uma campanha competitiva, porque a nossa estrutura social faz com que as mulheres tenham pouco domínio sobre recursos financeiros. Vamos imaginar também a pequena porcentagem de mulheres no Brasil que tem propriedade. Ainda essas mulheres que têm propriedade, que é uma minoria absoluta, elas às vezes não têm a disponibilidade da propriedade. Então, ela não tem recursos próprios para fazer campanha. Se o partido demora até a antevéspera da eleição para soltar o dinheiro, qualquer mulher responsável, que normalmente traz essa carga de cuidado da família, porque isso nos foi imposto, não gastou dinheiro na campanha. E aí vai receber, às vezes, 30 mil, a gente viu isso, né, Daniel? 30 mil reais na quinta-feira antes da eleição. Vai gastar esse dinheiro? Não tem como legalmente fazer isso, sem implicar aí numa rejeição de prestação de contas. Então, o que nos parece? É uma sugestão de leitura que eu coloco aqui para debate. Que talvez isso tenha sido feito exatamente para mostrar que não adianta dar dinheiro para as mulheres nas campanhas, porque elas não sabem gastar o dinheiro. Elas devolveram o dinheiro, não fizeram nada com aquele recurso. Acaba tentando justificar, né? Exatamente, sem demonstrar que ele vem ali naquele momento que não pode mais gastar. Então, o que me parece? A mesma falta de sinceridade na política pública de reserva de candidaturas, que aí aumentou o número de pessoas que podiam ser indicadas e que os partidos esvaziaram com candidaturas pouco competitivas, pode estar acontecendo agora em relação ao financiamento. Então, as mulheres não ficam visíveis na campanha, Robson. Esse é um grande óbice para a eleição de mulheres. A falta de visibilidade de mulheres porque não há campanhas competitivas. Perfeito. E eu gostaria de ouvir a Sinara, professora Sinara, também em relação a essa questão, mas lhe ouvindo um pouquinho sobre a fase de exercício de mandato, né? Quais são as principais dificuldades que as mulheres têm na hora que se pensa no exercício de mandatos, né? Depois de ter passado pela fase de tentar ser candidata, conseguindo ser candidata, de passar pelo processo eleitoral, como falou o professor Eneida, eu gostaria de lhe ouvir agora as dificuldades que as mulheres enfrentam na política quando vão exercer o mandato. Eu acredito, Robson, que a dificuldade ela está atrelada à questão do racismo estrutural, que eu tenho estudado assim, há algum tempo já, né? Porque ele, de fato, ele está impregnado na sociedade de modo geral, né? E eu imagino no caso das mulheres negras, né? As mulheres negras, exatamente, que é o tema do artigo que a gente estudou, né? Então, eu penso que a questão do racismo estrutural, né, que a gente vive numa sociedade que nos coloca em determinados padrões, né, e fazer esse enfrentamento é bastante difícil para a mulher, né, tanto antes, né, no processo eleitoral, como já nessa fase do mandato, onde ela vem a cumprir e tem que fazer enfrentamentos bastante difíceis. A gente vê aqui como exemplo a Carol D'Artora, que foi uma das vereadoras que coletamos depoimentos, né? Nos declarou isso, e também o outro exemplo da Divaneide Basílio, que é vereadora em Natal, primeira mulher negra, confirmou essa questão, né? Que a questão do enfrentamento ao racismo é bastante difícil, inclusive com dificuldade de ter voz, né? De ser podada quando está falando, e por conta das práticas conservadoras e fascistas que a gente tem ainda impregnado na nossa sociedade de maneira geral. Muito bem. E eu gostaria de ouvir... Posso atravessar aqui, Robson? Sim, professora, pode falar. A gente estava comentando como a falta de proximidade faz com que isso fique mais complicado, né? Mas a Sinara apontou a dupla opressão, né? Que é ser mulher e ser mulher negra. Mas as mulheres brancas, embora com menos intensidade... E há uma terceira dificuldade, quando você tem a mulher que quer entrar na política, né? É a mulher sendo negra e também LGBTQIA+. Né? Você tem três grandes barreiras a serem ultrapassadas, né, para essas pessoas que desejam, de alguma maneira, se inserir, entrar, participar da vida política partidária, né? E ainda tem a questão de classe, né, Robson, que é bem marcada também, né? A gente tem aí um capacitismo, uma forma de avaliar as pessoas pela sua formação
pela sua educação formal, que às vezes não acompanha exatamente um espírito cívico, nem, né, um olhar melhor sobre o mundo. Mas mesmo as mulheres que não se encaixam nesse recorte de raça, elas têm essa ideia de que todas as características positivas da política, que é a liderança, que é a assertividade, elas são negativas nas mulheres. A gente é agressiva, é histérica, é mandona, ou seja, tudo que é política, que é bom na política só é bom se é exercido por um homem. Se isso é exercido por uma mulher, mesmo uma mulher branca de classe média alta, com educação superior, isso é visto negativamente. E aí a gente tem hoje até um observatório na Câmara, eu não falo Câmara de Deputados, porque eu estou tentando evitar aí que a gente naturalize esse masculino neutro, na Câmara Federal, que está avaliando também a questão da violência política contra parlamentares. Mulheres que já chegaram lá, vocês viram na CPI, né? Um homem pode fazer um escândalo, levantar, querer brigar com o outro, falar, não, isso é do jogo. Uma mulher fala um pouco mais alto, calma, o que está acontecendo? Ou seja, há um problema também com as mulheres que não têm esse recorte das demais opressões, porque mesmo essas mulheres são vistas como estando fora do lugar e não sabendo atuar segundo a nossa liturgia política. Muito bem. Eu gostaria de ouvir cada um agora sobre um ponto, né, uma questão a mais que está presente nesse livro que a gente já vai compartilhar com quem nos acompanha nesse momento, né, sobre como adquirir esse livro, que é Representação Política Feminina e Campanhas Eleitorais de Mulheres, né? Como vocês falaram, há várias outras questões que também estão colocadas nesse livro. E eu gostaria de ouvir cada um sobre uma dessas questões, começando pelo professor Daniel Monteiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, Robson, de fato, o livro, inclusive, ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte, ele traz esse olhar mais específico, são pesquisas com base específica nos dados levantados, e a segunda parte, mais geral, em relação à problemática, mas de uma maneira mais doutrinária. Nessa primeira parte, nós temos diversos pontos que foram levantados, desde a questão que a Sinara colocou, da mulher e a educação antirracista, e eu ia, obviamente, destacar um dos trabalhos que existe também, está relacionado ao que eu pesquiso, que é, de fato, essa questão do financiamento e da candidatura fictícia, né? Dentro dos dados foram levantados que nem sempre os gastos que são disponibilizados, os recursos que foram, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, o TSE, e, inclusive, mais recentemente, na eleição passada, também pelo próprio Supremo em relação às cotas de negros, nem sempre chegam na ponta, ou seja, nem sempre há aquele efetivo gasto, nem sempre há aquela candidatura efetiva, né? Então, eu destaco esse tema, eu destaco esse assunto, né, do financiamento que está relacionado, eu proponho no meu projeto de tese, né, na minha pesquisa, que a metodologia do compliance, que é aquela de prevenção, de transparência, de correção, ela poderá ser utilizada nas campanhas de mulheres para acompanhar exatamente o antes, o durante e o depois, e para que dessa maneira se monitore, se corrija e faça com que esse dinheiro que é carimbado chegue efetivamente numa candidatura real, efetiva, e não só em um faz de conta, um desenho, uma fantasia contábil que muitas vezes é colocado. Então, mais de um artigo, né, é tratado sobre esse tema. Esse tema. Eu gostaria de ouvir também, né, já caminhando para próximo de finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de ouvir também a Sinara sobre algum outro aspecto, alguma outra questão importante que está presente no livro que a gente ainda não tenha abordado, não tenha falado aqui na entrevista. Então, eu reforço a importância, né, da educação estar formando indivíduos críticos, né, que a gente pesquisou nesse nosso artigo em específico. Trouxemos vários exemplos de mulheres que foram referência na história do Rio Grande do Norte, como Celina Guimarães, Nísia Floresta, Alta de Souza, né? Então, a proposta é essa, né? Por que a gente não tem, de fato, uma educação como prática de liberdade que traga as pessoas, de modo geral, para essa reflexão e que possam estar construindo indivíduos críticos que venham a questionar o sistema, que, por frequência, se desenvolve de maneira desigual, né? Então, mais nesse sentido. Propomos também um projeto que aconteceu de forma análoga aqui em Curitiba, que chama-se Vereador Aprendiz, na Câmara de Natal, com um percentual majoritário de mulheres negras, para estar suprindo essa subrepresentação, né? Então, acho que seria isso.
Muito bem. E finalizando com a professora Eneida, também da Universidade do Paraná, gostaria de saber qual é o aspecto que você destaca, que a gente ainda não tem abordado aqui, mas que está presente nesse livro Representação Política Feminina e Campanhas Eleitorais de Mulheres. Se vocês derem uma olhada na primeira parte do livro, vocês vão ver o desdobramento dos dados, que, aliás, a gente publicou também no site do Link a planilha inteira para quem quiser desenvolver, pesquisadoras e pesquisadores que quiserem ver como é que foi feito, por aí vai. Mas a segunda parte do livro eu chamaria a atenção para o seguinte, Robson, porque a gente traz alguns elementos que não servem só para essas campanhas específicas. Então, a gente vai trabalhar um pouco a teoria democrática, a ideia da representação política, vamos falar do que significa para o direito posto, né? Nós que trabalhamos com o direito, a ausência de mulheres, de pluralidade nos parlamentos. Ou seja, qual o conteúdo do direito feito sem mulheres, sem outros olhares, sem mulheres negras, sem homens negros, sem minorias, sem LGBT, ou seja, como isso está vinculado. Falamos também de duas experiências de outros países, né? Um dos artigos vai trazer o México e a Argentina, e a mudança na legislação e como isso provocou não só uma mudança na legislação eleitoral que provocou maior participação de mulheres no parlamento, como mudou também o conteúdo da legislação. Então, com avanços em direitos reprodutivos e por aí vai. E o livro finaliza com um artigo sobre a Bolívia, de que como a Bolívia, com vários outros desafios que nós não temos, né, um país com muito menos possibilidades aí de distribuição de renda e por aí vai, conseguiu também, por meio da paridade, fazer com que a sua sociedade melhorasse. Então, a gente tem essa parte dos dados, que é extraordinária, cheia de gráficos, gente aí da ciência política que adora isso, para nós do direito a gente ainda tem um estranhamento, mas tem um segundo aspecto, que é, ao mesmo tempo, teórico, mas combinando aí outras abordagens, que vai permitir que esse diálogo se amplie ainda mais. Perfeito. Bom, eu quero, antes de agradecer a participação de todos e todas, pedir ao professor Daniel, né, que fale para nós, né, como as pessoas podem fazer para ter acesso a este livro Representação Política Feminina e Campanhas Eleitorais de Mulheres, né? Seja o livro físico ou virtual, tá aí muito bem. Pode deixar mostrando, professor, aí esse livro muito bacana. Olha aí todo mundo, ó. Só está faltando eu aqui que não tenho Vai já chegar, Robson. Vai chegar, você. Né? Tá bom. O meu chegou ontem, mas daqui a pouco chega para você aí. Que maravilha. Então, professor Daniel. Robson, a editora Ítala, né, que encampou esse nosso projeto aí belíssimo, e vocês podem adquirir através do site da editoraitala.com.br, também pelo Instagram da editora Ítala, o Instituto Novo Eleitoral, @Instituto Novo Eleitoral, e pelo link que você vai disponibilizar. Inclusive, a editora, com muito carinho, trouxe uma promoção especial do lançamento, com desconto e com frete grátis. E aí teremos aí, além de, claro, o texto que foi colocado, as informações, mas o acesso através do livro, do link no livro, né, dessa base de dados, né, que está aqui dentro do livro, esse link que leva a toda a planilha que nós mineramos, né, nas eleições de 2020, lembrando que isso é um estudo estratégico, inclusive, Robson, para quem se planeja para as eleições de 2022. Então, já fica a dica aí, hashtag fica a dica. E é possível que seja um dos livros mais bonitos da sua biblioteca, porque ficou belíssimo, né? Agradecimento especial à editora Ítala pelo cuidado com o projeto gráfico também do livro. Que maravilha. Pois muito obrigado, gente, pela participação de todas e de todos vocês aqui no nosso programa, e sejam sempre bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, amiga. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Robson. Obrigada. Obrigado.